Você sente que você se cobra demais, que você exige muito de você, exige um perfeccionismo, não pode errar de forma alguma? Isso é uma coisa bem comum, principalmente para a gente que está nesse processo de autoaperfeiçoamento, autoconhecimento. A gente acaba almejando coisas grandiosas, né? A gente pega referências, líderes espirituais, até grandes avatares, né? Podemos usar Jesus, por exemplo, e nós queremos seguir o caminho deles, os passos que eles caminharam, os ideais que eles passaram para a gente, e isso acaba gerando uma grande pressão. Ao mesmo tempo que isso é importante, a gente sabe que o caminho é esse, né? O objetivo final será alcançar esse nível de santidade, de retidão, mas durante o processo a gente vai errar muito e, e a gente acaba não tendo paciência. E o grande problema disso é que a gente fica bastante ansioso durante essa caminhada, né? A gente não se coloca vulnerável, a gente acha que a gente não pode errar, ao mesmo tempo que a gente começa a comparar nossa jornada também com a de outras pessoas. Então isso acaba sendo uma coisa bem doentia. Então no vídeo de hoje a gente vai explorar um pouco essas questões. Isso também vem de uma conversa que eu tive com um amigo essa semana e acabei chegando em algumas reflexões. Então isso tudo vem de um mal, um fruto que gera essa grande angústia, essa cobrança, esse perfeccionismo. É o nosso ego, que ele não aceita ser menor que os outros. Ao mesmo tempo que a gente olha esses grandes seres, como eu citei o exemplo de Jesus, a gente quer ser igual a ele, mas a gente sabe que ainda não está nesse nível, só que ao mesmo tempo a gente quer se enxergar como seres perfeitos, a gente quer se enxergar melhor que o outro. Então, enquanto a gente não fizer essa dissolução do ego, essa limpeza interior, essa aceitação, esse se enxergar em pé de igualdade com os outros seres, esse sofrimento vai estar nos perseguindo. E principalmente esse perfeccionismo, ele nos adoece, porque tudo que a gente tenta fazer nunca vai ser suficiente. A gente pode ter um projeto, algum trabalho que a gente esteja fazendo e a gente pode cair num processo de sempre tentar melhorar e nunca achar que está o suficiente. E acaba que talvez a gente não consegue dar prosseguimento, né? Ou não lançar esse produto, esse projeto para o mercado. Ao mesmo tempo que as questões pessoais também. A gente pode ter certas atitudes, talvez a gente agiu de uma forma equivocada, a gente deu uma resposta que acha que não foi muito correta, ou a gente agiu de uma forma emocional, a gente foi instável emocionalmente em algum caso, e também a gente não aceita, a gente fala, eu não posso errar, eu não posso falhar, ninguém pode ver que eu estou tendo essas fraquezas, essas brechas, e isso gera esse ambiente de extrema pressão, e a gente não consegue mais evoluir, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que tem essas falhas, o nosso ego sabe, mas ele não quer aceitar. Na verdade, a nossa consciência está ciente, só que o nosso ego, nesse processo de resistência e teimosia, não quer aceitar. Toda hora ele quer se colocar melhor, ele quer se colocar como um ser iluminado, evoluído, transcendido, ao mesmo tempo que a gente fica olhando também para os amigos, para os irmãos de jornada e também a todo momento comparando. Então, às vezes, você se vê, se você olha para alguém e acha que essa pessoa está melhor que você em algum quesito. Por exemplo, ela tem mais inteligência emocional que você, ela não estoura igual você em algumas discussões. E você olha para essa pessoa e fica incomodadíssima, porque dentro de você gostaria de estar nesse nível de inteligência emocional. Mas por causa das questões evolutivas ou por causa da sua jornada mesmo, você ainda não conseguiu se trabalhar dessa forma, né? Porque a gente sabe que cada ser tem uma jornada prévia, possivelmente outras vidas, mas até a própria história dessa vida atual, cada pessoa segue um caminho diferente. Então, o seu caminho te proporcionou evoluir determinados pilares da sua vida, enquanto esse outro irmão de jornada está desenvolvendo outros quesitos. Então, quando a gente
quer se comparar com todas as pessoas e quer que a gente esteja melhor em todas as áreas, com todas as pessoas, isso gera essa cobrança excessiva. Então é muito mais saudável, muito mais plausível que a gente olhe para essas pessoas com um ar de não comparação, mas também de entender que cada um está no seu processo, de que talvez aquela pessoa está um pouco melhor que a gente naquela área, mas em contrapartida eu também estou melhor que aquela pessoa em outra área, em outro pilar, mas nunca com esse ar de comparação doentia, né, para eu tentar ser melhor que todos, simplesmente para ter uma referência. Quando a gente olha essa comparação para ter referências e ter uma meta a ser alcançada, isso é saudável até certo ponto. O que não pode cair é nessa cobrança, como foi falado. Então, quando a gente olha, né, para essas referências, da mesma forma que a gente olha para Jesus ou para Buda ou para qualquer avatar ou ser iluminado que a gente olha como referência, a gente também tem que olhar para os nossos irmãos como seres que estão aqui para nos ensinar, para compartilhar. Então, não podemos diminuir ninguém, né? A gente tem que ter essa humildade, essa clareza mental, essa colocar o ego, né, realmente no lugar dele, para não se colocar querendo se ver acima dos outros, né? E também, ao mesmo tempo, não se ver como um ser inferior, como pior que os outros. Porque o grande fruto, a gente acha que esses egos superiores, né, as pessoas que são egocêntricas, elas se acham superiores, mas no fundo a raiz de toda essa questão é que elas, no fundo, elas se enxergam como seres incapazes, menores que os outros, como se fosse uma criancinha que está dentro de mim, desesperada, precisando de uma aprovação, de uma validação, mas ela quer que o mundo enxergue ela como um ser avançado, evoluído, melhor que os outros. E isso através de vários comportamentos doentios, de manipulação, de competição, de até acabar com a autoestima das outras pessoas e sempre se colocando como superior. E isso é uma coisa que é totalmente o contrário desse processo que a gente vivencia, que é realmente nos lapidar, crescer com as pessoas ao nosso lado, enxergar que todos somos a mesma coisa, né? O um somos nós, que a gente tanto escuta e fala, mas na prática mesmo a gente não consegue colocar na nossa vida. Então essa viseira que a gente vive esse véu da separação, da separatividade, da dualidade é uma coisa que nos prejudica. Então, enquanto a gente não verdadeiramente, de coração, olhar para dentro de nós, para as nossas questões, principalmente para o nosso ego, reconhecer que o nosso ego ele ainda é muito imaturo, ele ainda precisa de muito diálogo, muita lapidação para que ele abra espaço para o divino entrar, para que as mensagens toquem o nosso coração, para que isso seja revertido em ações, em mudanças de comportamento, em ações que realmente vão gerar o bem para o próximo, para o mundo. Então é um processo muito mais de retirar do que colocar coisas novas, né? Tem até a analogia do copo cheio ou do copo vazio, né? Você vai receber uma instrução, você vai num templo, por exemplo, e um líder espiritual vai falar com você. Se você vai com o copo cheio, como se fosse o seu reservatório de conhecimento, né? Como se o seu cérebro fosse um copo. Se ele está cheio, tudo que for falado ali vai transbordar. Então, o seu conhecimento, o que você acha que já é verdade, ele já permeará na sua mente. Então, é uma forma de viver que te trava. Você não consegue mais crescer. Nada de novo é interessante para você. Então, enquanto a gente não esvaziar esse copo, para realmente tirar todo esse lixo que a gente vem acumulando durante a vida, e essas concepções, essas verdades, meia-verdades que a gente acha que é a verdade absoluta, que é o nosso ego, né, tentando se mostrar importante, nada de novo poderá entrar, né, e a gente nunca vai chegar
nessa compreensão absoluta e essas mensagens nunca vão chegar no nosso coração. Então é um ato de humildade e reconhecimento. É doloroso, né, para o ego ele falar que não sabe nada. É o só sei que nada sei, que é essa frase bem famosa, mas ela resume todo esse caminho, né, o que a gente deve exercitar dentro de nós para que a gente consiga ter essas relações de troca. Tanto eu receber informações dos outros, eu receber conhecimentos, quanto eu também ser um mestre, um professor para que auxilie na jornada de outro ser. Então, deve ter essa via de mão dupla. Então, quando a gente age dessa forma egoísta, que é como a sociedade hoje age e como tudo é colocado para a gente dessa forma, né? Nós vivemos essa era de muita competição, eu tenho que ser melhor que o outro, porque se eu não for melhor que o outro, ele vai tomar meu espaço, vai pegar meu emprego, vai pegar a minha esposa, vai pegar o meu marido, vai chamar a atenção mais dos meus filhos do que eu. Então é tudo um medo, uma preocupação excessiva com que a gente se sinta defasado, inferior. Assim como eu te falei, né? Por dentro a gente é aquela criancinha triste e amedrontada, com medo de que os outros vão nos descobrir a qualquer momento, né? Vão descobrir a farsa que a gente é, essa máscara que a gente vive, a máscara da falsa perfeição. Então, o único caminho é esse. Por tudo que eu já venho estudando e todos os mestres que eu acompanho, só chega a um caminho, que é o caminho da lapidação do ego. Um dos caminhos que eu digo, né? Mas eu digo para essas angústias, para essas questões de perfeição, de autocobrança excessiva, é o nosso ego que ainda não está bem trabalhado. O nosso ego ainda não foi fundido com a centelha divina, com o eu superior, com o todo, né? Esse sentimento de um somos nós de forma verdadeira. Então, quando a gente aceita isso, tudo é liberado, as coisas começam a fluir. É o famoso soltar também, né? Se entregar ao fluxo do universo. E a gente entende isso intelectualmente, a gente estuda bastante, vai aprendendo esses conceitos, mas não há uma barreira para chegar no nosso coração. Então a única forma é através do dia a dia, dos convívios, da autorreflexão e do autoaperfeiçoamento, a gente vai tirando o ego de lado, silenciando, acalmando ele, saindo dessa competição desenfreada para que aí depois esse ego ele volte fortalecido, mas agora não servindo mais aos interesses próprios, mas ele é apenas uma ferramenta para nos auxiliar nessa transição, nesse novo planeta, essa nova forma de enxergar a humanidade. E aí sim a gente consegue evoluir e chegar cada vez mais próximo desses caminhos que a gente almeja, desses seres que são referências para a gente. É a mesma coisa, imagine se Jesus aparecesse aqui agora, né? Muitas pessoas também ficam esperando a volta de Jesus, mas se ele volta agora, a gente se sentiria preparado? Se Jesus aparecesse agora e chamasse você para segui-lo, para auxiliá-lo nessa tarefa de uma nova humanidade, de novos conceitos, novos paradigmas, você estaria disposto a largar tudo da sua vida? Largaria o seu emprego, seu dinheiro, seus bens, seu marido, sua esposa, sua mãe, seu filho, seu cachorro? Você conseguiria largar tudo e segui-lo? Essa é a grande reflexão. Então, por mais que a gente queira estar próximo desses seres e queira também que eles voltem aqui, de nada adianta se a gente não estiver preparado. E pode ser que eles nem voltem. E ainda melhor, eles já estão aqui a todo momento. Eles não precisam retornar, né? Basta a gente pensar neles que eles estarão aqui. Beleza? A reflexão de hoje é essa. Deixe aí nos comentários as percepções, as reflexões que vocês possam ter tido com esse vídeo. E também deixe aí nos comentários algum depoimento, alguma experiência, né, nesse processo de perfeccionismo, dessa autocobrança que a gente tanto sofre e nos paralisa nesse processo. Beleza? O vídeo de hoje é esse. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.